Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o seu like nesse conteúdo para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas. Então, vamos para a nossa análise. Eu tenho aqui o gráfico de Ethereum, o SDT aberto, e como vocês podem ver, eu fiz uma operação bem aqui nessa região de resistência, onde eu vendi o ETH com os meus alvos nos preços mais abaixo, como aqui nessa região, aqui e mais ao fundo. Por que eu abri esta operação na Ethereum? Sabendo que o mercado vinha de uma região, ou seja, de uma sessão de alta. Depois de a gente ter esse movimento aqui, a gente viu que temos topos e fundos ascendentes. Então a gente estava praticamente subindo e indo em direção à faixa dos US$ 2.000. Mas mesmo assim, eu decidi vender. Por quê? Aqui é uma região de resistência forte. Se a gente for ver aqui, nessa região dos 1963, né, a 1988, o Ethereum se aproximou dessa região, aqui aproximou, nem chegou, aqui aproximou, caiu, aqui aproximou, caiu e aqui novamente está a rejeitar. Ou seja, que este aqui é um padrão, ou seja, sempre que o preço se aproximar dessa região, ele tende a reagir ou negativamente ou positivamente. Aqui não vou dizer que é positivamente porque ele não rompeu dessa região, mas vocês devem ter em mente, se ele romper essa faixa de 1965, né, 1950, ela vai buscar os pontos mais altos, ou 2.400, US$ 2.500, que são os alvos que eu provavelmente iria ficar atento se Ethereum rompesse para essa região. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho uma operação aberta aqui, não é? Venda, mas se a gente tiver um rompimento dessa região, em vez de eu pensar em vender, eu posso aproveitar, lucrar seguindo esse fluxo. Mas a tendência do mercado ainda é tendência de queda, porque nós estamos numa tendência de queda. Então, a gente luta por abrir por operações de venda, não de compra. Não vou dizer que não vamos abrir operações de compra enquanto a gente estiver a negociar Ethereum. Vai haver esta necessidade de a gente fazer isso. Então, ficam ligados. E agora, nós temos, esta aqui é uma trendline, uma linha de tendência de alta. A gente está a ver aqui mesmo que é alta, claro. Temos aqui, esta aqui parece um triângulo ascendente, ou seja, que teve esse toque, né, nesse suporte. Aqui nem se aproximou desta linha, e aqui também não se aproximou dessa linha, mas aqui teve esse toque, ou seja, teve um toque aqui, segundo e o terceiro toque. Ou seja, aqui, isto aqui a gente chama de um padrão. Três toques nessa região, a gente iria ou comprar para não seguir esse fluxo de alta. Se romper essa abaixo, a gente iria vender. Mas nós temos uma região de resistência bem aqui. Tivemos um toque, dois toques, três, quatro toques. Então também uma região de resistência forte. Ou seja, sempre que o preço chega para essa região, ela tende a reagir, não é? E tem vendedores posicionados aqui. Aqui é uma região de oferta, onde tem vendedores posicionados. Então, há também um motivo pelo qual me fez eu vender Ethereum, não é? Se a gente for a ver aqui neste indicador do RSI, ela estava totalmente sobrecomprada. Ou seja, que os compradores entenderam que o preço de Ethereum já está bastante caro, pois compraram aqui nessa região, não é? E venderam aqui em cima. Vamos lá ver quanto é que o ativo subiu desde esse fundo de 1508. A gente está a ver que subiu por aí 31%. Então, as pessoas que compraram aqui nesse fundo estavam a realizar lucro aqui nessa região. Então é uma zona plausível de realizar lucro, porque não vai deixar 31% de lucro na ESA, né, sem fazer absolutamente nada. Então, mas também há dados que me fizeram eu abrir a posição de venda. Porque se os dados macroeconômicos não estão a favor disso, com certeza eu vou lutar, vender do que comprar. Se a gente ver aqui o nosso Bitcoin Life, não é, que é um site onde eu tenho acompanhado para ver se há mais pessoas comprando ou vendendo, ou seja, que de onde é que está a ir o mercado? Será que os traders estão mais posicionados na posição de venda ou na posição de compra? Então a gente vê aqui 88 bilhões de dólares em volume e temos 50% vendedores contra 49% compradores. Então há mais pessoas vendendo do que comprando. Se a gente observar aqui mais abaixo, nós temos Bitcoin, não é? E Ethereum e a Solana. Se a gente ver aqui, nós temos aqui tempos gráficos. No tempo gráfico de uma hora, estamos a ver que ela está a oscilar entre comprar, por exemplo, aqui no Bitcoin, e aqui no Ethereum comprar, e aqui comprar, aqui vendedores. E onde é que está o real dinheiro do mercado? Ele está no lado
spot, ou seja, que o dinheiro real está em spot. Se você quer lucrar no Bitcoin, nós temos que comprar o Bitcoin e depois esperar ele valorizar para a gente ter uma rentabilidade. Se a gente observar aqui, nós estamos a ver que em spot há mais pessoas vendendo do que comprando. Ou seja, que onde tem o dinheiro real, que você precisa comprar Bitcoin para ter ele lá, para você poder ganhar dinheiro, estão a vender. E ao lado de contratos futuros, é as pessoas operar a favor ou da alta ou da baixa do preço. Isso aqui já são apostadores de alta ou apostadores de baixa, mas aqui é uma diferença entre o mercado de opções binárias. Aqui a gente tem o nosso gerenciamento de risco, a gente define o TPSL, que é o Stop Loss e a margem de lucro, então nós definimos, podemos ter uma gestão de risco quando estamos a negociar em contratos futuros, mas aqui nós não precisamos comprar o USDT, a própria criptomoeda, ou seja, o Bitcoin. Nós podemos operar com o dólar, sem precisar comprar o Bitcoin, ao contrário do spot. Porque aqui em spot, para você ter dinheiro, você precisa comprar o Bitcoin e esperar ela valorizar para você ter um lucro. Em futuro, você não precisa comprar o Bitcoin, só precisa ter dólar e abrir posição, ou vendido ou comprado. Se for comprado, espera o preço subir, vai ter lucro. Se for vendido, espera o preço cair, para você também ter lucro. Já em spot, se você compra o Bitcoin, você mantém ela na sua carteira, espera ela valorizar para você ganhar dinheiro. Se você compra no preço de 64 mil, se ela subir 65, 66, você ao vender vai ter um retorno. Então, esta é a diferença entre o spot e o futuros. Então, aqui estamos a ver que Bitcoin tem mais vendedores, né? No tempo gráfico de uma hora. Aqui, Ethereum também vendedores. Na Solana está equilibrado. Aqui em spot e futuros, não é? Não, vou dizer que spot compra spot e a venda spot também está equilibrado. Quer dizer, aqui tem uma ligeira diferença, porque 50% estão a vender, 49% estão a comprar. 49,9%, um pouco de diferença aí. E aqui, na Ethereum, estamos a ver que os contratos futuros estão a comprar. E aqui, em spot, estão a vender. Então, o dinheiro real está em spot. Se o spot está a vender, porque isso aqui vai acabar caindo. Então, este é um sinal que eu vejo que se tem mais pessoas vendendo é porque o lado está dos vendedores, não dos compradores. Então, eu sigo acompanhando estes dados, bem como algumas notícias, e também ver como é que está a questão das grandes corretoras, o posicionamento dos traders. Por exemplo, aqui, nós estamos a ver que nas maiores corretoras estão a vender. Binance venda, OKX venda, Bybit venda, Coinbase venda, e aqui na Kraken venda. Então, essas grandes corretoras, as maiores do mundo, têm pessoas vendendo. Traders estão a vender, estão a apostar na queda do preço. Então, está a sair dinheiro, eu não vou comprar, eu também vou vender. Aqui, 52% vendedores, aqui também vendedores. Então, este é um dos pontos que eu tenho observado, bem como acompanhar também as notícias, né, que é um facto importante quando está a se analisar. Não basta só você olhar agora o gráfico e dizer que não, pá, vou traçar as minhas linhas, vou traçar a região de suporte, a região da resistência, ver o meu indicador de RSI e agora acabou. Não, tens que acompanhar os dados macroeconômicos, porque isso é importante para nós como investidores. Nós temos que saber como é que estão as notícias. Será que estão positivas ou estão negativas? Se estiver negativas, claro que isso vai acabar afetando o mercado. E nós temos que estar pronto para isso. Por exemplo, aqui nós temos a Strategy capta 544,5 milhões com venda de ações e recompra STRC, que é a própria ação que ele tem feito. Não tem feito a compra da própria ação. Tem aquela questão de equilibrar o preço. Então, para além desse, também temos aqui esta notícia que o Portal elege 10 dos nomes que fizeram história e continuam atuando no mercado cripto do Brasil. Então aí tem pessoas que fazem bastante dinheiro com cripto, então lucram com cripto. E tivemos mais uma exchange de cripto, uma corretora de cripto que vai fechar, que é a Bitmart. Então, isto aqui não é bom para nós como investidores, porque para as pessoas que têm dinheiro nessa corretora têm que sacar dinheiro obrigatoriamente e não vão ser permitidos fazer depósito. Por quê? Estão a fechar as suas operações, então ninguém vai colocar dinheiro. E esse token dessa corretora com certeza despencou. Eu ainda não olhei, mas acredito que caiu. Como o da BitMEX, não é? Que é esta aqui, que o token dela caiu 90%. Estou aqui a passar o mouse. Então, são notícias negativas. E aqui eu diz que o ETF não é de Ethereum, quer dizer, fecha uma semana em queda. Na semana passada nós tivemos saídas, tivemos 7 dias consecutivos na semana passada de entrada, mas na semana passada tivemos algumas saídas em ETF spot de Ethereum como de Bitcoin. Então, entrou dinheiro, mas depois saiu. Por quê? Quem comprou barato está a vender. E os institucionais sabem disso, levam o preço para cima, mas depois acabam vendendo. E temos aqui outras notícias, não é? Que nós temos acompanhado. Mas depois disso, nós temos aqui o nosso site da CoinGlass, onde eu pessoalmente sempre dou uma olhada para saber como é que está
em questões de fluxo de ETF, entrada, saída e também como é que está em questões de mapa de calor do Bitcoin, mapa de liquidação. Onde é que tem a posição do stop loss dos traders? Eu não sou o único que vejo isso, claro que tem mais pessoas que acompanham também isto. Se não for a ver aqui, hoje é dia 27, não é? No dia 24, não é? Dias atrás, nós tivemos saída de 3.690 Bitcoin. Então, não houve entrada no dia 24, nem no dia 23 se houve entrada. Então, no dia 22, houve venda essa aqui é GBTC, que é a Grayscale. A Ibit, que é da BlackRock, uma das maiores gestoras, não é, de ativos do mundo. Então, eles aqui no dia 24 venderam e no dia 23 venderam. Houve 2 dias consecutivos. Venderam quase 6 mil Bitcoin dias consecutivos. E você tem em mente que isso aqui acaba afetando o preço do Bitcoin. Então, hoje, dia 27, ainda não tem aqui nenhum dado, mas acredito que vai ser atualizado. Vamos controlar como é que está em questões de entrada e saída. Aqui temos do Ethereum, para a gente ver, que hoje eu ouvi uma notícia que a Bitmain, que é uma das empresas ali, comprou Ethereum de novo. Então, houve entrada. Por exemplo, hoje aqui não tem nenhuma informação, mas vamos ter, no dia 24, aqui não teve nada, mas aqui teve entrada. Mas aqui teve saída, quer dizer, aqui são ETFs cada empresa e um compra e o outro vende. Então, no dia 24 houve a saída de 37.600 e tal BTC. Então, aliás, Ethereum, não é? Isso aqui é Ethereum. Então, houve saída de 37 mil Ethereum. Isso aqui dá uma casa de milhões de dólares. Então, no dia 23, praticamente algumas compraram e os outros não. E aqui também. Se a gente for a ver aqui, pelo menos está tranquilo. Não houve grandes compras significativas, mas houve compras. Ao contrário do Bitcoin, temos aqui da Solana também, que também tem entrado dinheiro, temos da XRP, temos da Hype, que é da Hyperliquid. Então aqui na XRP nós não vimos quase nada, não teve quase nenhuma entrada nos 3 dias anteriores. Vamos lá ver no dia de hoje, se vamos ter alguma notícia. Então isso aqui com certeza faz com que o preço dela não suba, não vai a lado nenhum. Então isso aqui não é muito bom. Eu normalmente olho Bitcoin, Ethereum e Solana. Os outros ativos fico apenas a observar as notícias, mas não faço compra nem venda. Então, se a gente olhar aqui, nós temos o volume, não é? O volume de long e short. Se a gente for ver aqui, nas últimas 4 horas tem mais pessoas vendendo do que comprando. Aqui nós temos 9,9 bilhões, 9,09 bilhões em venda com operações de short contra 8,41 bilhões de dólares com operações de long, compra. Aqui venda, aqui compra. Ou seja, que é mais pessoas vendendo do que comprando. Então este é o ponto. Então são dados que a gente acompanha para ter mais ou menos uma noção do que fazer. A gente já tomou uma decisão, vamos analisar no gráfico depois. Os dados ali no gráfico não são suficientes. Nós temos que ver as notícias, temos que ter mais ou menos um conhecimento para a gente saber o que a gente vai fazer na realidade. Ou vamos comprar ou vamos vender. Temos que saber o que está a fazer com que o mercado se mova. O preço está a mover por quê? Será que estamos a favor de compra ou a favor de venda? Antigamente a gente só olhava o gráfico, mas depois o mercado foi amadurecendo e nós também temos que amadurecer como traders. Então este é o ponto. E vamos ver como é que está o nosso mapa de liquidação, que é o mapa de calor do Bitcoin ou da Ethereum. Vamos saber onde é que tem as posições ou stop loss dos traders. Será que esses traders estão mais posicionados na venda? Ou, se a gente observar aqui, não é? Nós temos um cenário, temos 25,32 milhões de liquidez aqui na parte inferior. Por quê? O preço do Bitcoin na manhã de hoje ela estava a 65.700, mas depois recuou para a faixa dos 64.386, ou seja, liquidando o pessoal que tem aqui os seus stop loss nas últimas 24 horas. Então, alguns traders foram liquidados. E agora, se já não tem muita liquidez aqui na parte de cima, com certeza nós temos aqui essa faixa de preço de 64.044, também tem uma liquidez aqui. Vamos lá ver como é que foram nas últimas 48 horas, se tem mais liquidez. Nós vamos saber mais ou menos quais são a faixa de preço onde tem stop loss dos traders, não é? E a gente tem que evitar colocar os nossos stop loss aqui nessa faixa de preço. Imagina que você tem o teu stop loss aqui, o que vai acontecer? Aqui onde tem o imã, o dinheiro está aqui. Não tem como o mercado não vir buscar essa liquidez, liquidar o pessoal que está aqui. Se a gente olhar, aqui na parte superior, nas últimas 48 horas, não temos muita liquidez aqui em cima, mas temos aqui embaixo. Olha essa faixa de preço, aqui está bem forte, o amarelo forte. Então, isso aqui é liquidez. A ordem do stop dos traders está aqui. O mercado tem de fazer o quê? Caçar esse stop
das pessoas. Então você tem que ser inteligente a fazer essas análises, evitar colocar stop loss para essas regiões. E também ao entrar, faça uma análise mais coerente e não analise só o gráfico, tens que analisar mais os dados também. Que isto é que eu gostaria de chamar a atenção para quem está aqui a me acompanhar. E outro ponto, nós estamos a ver que na parte inferior tem muita liquidez. Olha na parte superior, não tem muita liquidez. O dinheiro está aqui embaixo. Claro que os caçadores de stop loss vão caçar o stop loss da galera e limpar. Eu não me surpreenderia se o Bitcoin caísse para na faixa de 63 mil dólares. Porque tem muita liquidez aqui. E se a gente continuar a descer, a ver mapa de liquidação de uma semana, já vimos de 24 horas, de 48 horas, de 3 dias, agora estamos a ver de uma semana e vamos ver qual é a faixa de preço. Olha só, aqui em cima também estamos a deixar liquidez, ou seja, que nós podemos ir tanto na parte de cima como na parte de baixo, mas os dados têm que estar a favor disso. Então, aqui temos liquidez e aqui também temos liquidez, mas parece que estamos a formar uma grande liquidez aqui na parte superior, que é temos 81 milhões de dólares aqui de liquidez. E aqui na parte inferior já está a diminuir. Se a gente continuar a verificar, vamos lá ver de um mês e vamos saber exatamente qual. Tem uma faixa de preço, não é? Onde tem muita liquidez. E o mercado tem isso em mente. Os formadores de mercado têm isso em mente. E se a gente for observar, de um mês já é diferente de uma semana. Aqui nós temos faixa de preço em 60 mil dólares. Temos uma grande zona de liquidez também. Então, mais ou menos isso. Então, a gente consegue ver que tem várias pessoas posicionadas ali. Tem ordens de stop dos traders. Então, vamos voltar aqui no gráfico e vamos olhar os outros ativos. Já vimos aí Ethereum e eu tenho esta operação aberta. Vamos ver como é que está o Bitcoin e os outros ativos que eu opero. Poderão me ouvir a falar do Bitcoin, Ethereum, Solana, ouro, prata, petróleo, porque também são os outros ativos que eu analiso. Então, se vocês verem isto aqui no meu canal, não ficam surpreendidos, porque nós estamos aqui para fazer grana. Então, também passo aqui algumas análises dos ativos que eu pessoalmente opero, para além do Bitcoin, não é? Também eu opero as commodities. E a gente for ver aqui, nós temos vários ativos em queda. E temos aqui o nosso petróleo. Por que eu estou aqui a abrir o gráfico do petróleo? Nós tivemos uma série de sequência de alta, não é, nos últimos dias e eu avisei para o pessoal da comunidade sobre esse movimento todo. Vê lá, partiu de 72 dólares para 101 dólares. Então foi um rally de alta também, subindo quase 50% de alta em poucas semanas, vamos dizer em poucos dias, não é? Então, e agora? Com certeza, quando o ativo sobe tanto, também é a fase da realização de lucro. Isto aqui é questão de notícia. Irão solicitou aí por uma reunião, novamente, ou seja, um acordo temporário de paz para cessar fogo. E isso aqui fez com que o preço do petróleo caísse. E se o petróleo sobe, isso causa inflação no mundo. Se o petróleo sobe, as ações caem, Bitcoin cai, entre outros ativos caem. Se o mercado reagiu bem no período da manhã, porque o petróleo estava a cair, ele abriu com esse gap, estão a ver que tem um gap de baixa. Então, é um bom, era para quem vendeu nessa região, não é? Com certeza fez um bom trade, porque se acompanha também a notícia, porque nós estávamos posicionados desde os 72 dólares, desde os 70 dólares aqui e até atingir 101, então muita alta. A gente for aqui ver quanto é que ela subiu, vamos medir, vamos ver que ela subiu bastante. 45% de alta, então é muita alta, muita lucratividade. Quem estava posicionado ali com certeza faturou, porque a gente avisou esse movimento todo antes mesmo dele acontecer. Então estou a aguardar aqui nessa faixa de 84 para ver o que vai acontecer. Aqui, com certeza, não é uma região de suporte. Se ela segurar o preço, nós vamos buscar de novo a faixa dos 90 dólares. Também vamos ver como é que está a questão das notícias, se ainda vai haver um acordo de paz, já é as conversações, mas caso não houver isso, os dados estiverem negativos, eu vou continuar a comprar petróleo e dessa vez eu rumo aos 115 dólares, 120 dólares. Mas vamos acompanhar para ver como é que estão os dados macroeconômicos em relação às negociações entre os Estados Unidos e o Irão. Também eu vi uma notícia que, quer dizer, é o Israel, é o Líbano, Estados Unidos, Irão, entre outros países ali. O conflito no mundo não vai acabar hoje, a não ser que as coisas mudem assim
vamos começar também a mudar a nossa visão. Por enquanto, é isso que eu estou aqui a esperar no petróleo. Estou a esperar que ela recua nessa faixa de 83, 84 dólares para a gente ver o que, é que vai acontecer e assim tomar uma decisão. No gold, não é? Que é o ouro, eu não tenho muito a dizer no ouro agora, porque ela estava a ser negociada numa faixa de preço que eu não tinha interesse. Por quê? Por exemplo, agora sim. O que aconteceu no ouro? Na manhã de hoje ela abriu com esse gap. Depois recuou. E agora está a subir novamente. Esta é uma faixa de preço, essa região onde eu marquei, não é? Que eu queria ver o que vai acontecer. Aqui é uma região do short. Normalmente eu não iria pensar por operações de compra no ouro, ainda não. Nós temos esse recuo, fez um pullback para quê? Continuar o movimento de queda. Eu acredito que o ouro ainda vai voltar na faixa de preço de 4.022 dólares. Então aqui nessa região eu poderia procurar por operações de venda, vender ouro aí e meu take profit na parte inferior. Quem estava posicionado, né, após esse rompimento essa aqui é uma região que ele rompeu, temos essa vela que a maior parte do corpo dela está para baixo, mais de 50%, então eu iria colocar meu stop bem aqui, nesse topo, não é? Um stop curto e iria buscar meu alvo nessa faixa de preço de 4.022. Se eu tivesse que negociar o ouro, eu iria esperar esse movimento. Por quê? Nós tivemos essa faixa de preço que ela estava sendo negociada entre esse range, depois rompeu para baixo do range, eu iria procurar por uma operação de venda. Então é isso que eu estou a esperar no ouro. Vamos lá ver o que vai acontecer enquanto a gente acompanha aí as nossas operações. Aí, se a gente olhar para o Bitcoin, o que eu estou a ver no Bitcoin? Nós estamos a ver esse movimento. Eu já avisava para o pessoal que se o Bitcoin não segurasse esse suporte de 65.580 dólares, nós teremos esse movimento que está aqui marcado. Eu deixei isso bem claro. E já deu para quem estava a negociar e viu o que eu mandei, viu a análise que eu mandei. Nós tivemos esse ponto. Observa, ela tentou segurar aqui, não conseguiu. Eu marquei isto aqui. Se ela viesse para baixo, faria esse movimento. E ainda vamos jogar a faixa de 61.823 dólares, que é o maior suporte. Então, aqui veio, rejeitou e aqui também está a rejeitar. Isto é para nos dizer que aqui é uma região de resistência agora, a faixa de 65.563 e o nosso alvo é aqui embaixo. Se eu fosse vocês e tivesse a negociar o Bitcoin, eu já tinha tudo isso aqui marcado, não é? E uh, iria colocar o meu stop nessa faixa de preço dos 66 mil, não é? Que é bem aqui nesse topo, e buscasse meu alvo bem aqui abaixo. Um alvo muito longo, sim. Um alvo longo com várias realizações de lucro, vários TPs. Primeiramente, irei colocar um aqui, nessa faixa de preço. O outro eu iria colocar bem aqui, não é? Estes são fundos que ele foi deixando. E o outro tipo seria que então são três alvos. Primeiro alvo, segundo alvo e o terceiro alvo, que é a faixa dos 60.837. Então aqui seria meu alvo final. Mas vamos ver, esperar para ver o que vai acontecer, porque eu já estou posicionado no Ethereum, não peguei no Bitcoin, mas se eu tivesse a negociar é isso que eu iria fazer, porque não dá para pegar todos os trades, mas eu já estava acompanhando o Bitcoin já há bastante tempo, por esse motivo que eu tenho isso aqui marcado. Então, é isso que eu ia esperar se eu tivesse a negociar o Bitcoin. Vamos lá ver aqui, tem outra alternativa. A Solana, eu não estou muito, mas é muito interessado na Solana, mas estamos a ver que todos os ativos estão a fazer quase o mesmo movimento. Solana não está a me convencer tanto, porque se a gente for a ver, ele não teve grande, quer dizer, teve um bom movimento de recente aí, do volume das negociações ahm, das meme coins, e ela teve esse movimento, mas de lá para cá eu já não fiquei interessado na Solana, só estou mais ligado em Bitcoin e Ethereum, estou a ver ativos que têm um bom risco de retorno. Não vou dizer que a Solana não tem, porque desde essa rejeição na faixa dos 83 que ela rejeitou, ela vem fazendo topos e fundos descendentes. Aqui tentou fazer um topo duplo, não é? Mas depois recuou, aqui fez um topo, primeiro recuou, teve esse recuo, depois avançou, então fez um topo duplo e começou a cair. E agora, nós tivemos essa movimentação aqui. Estão a ver? Que, ou vamos dizer que foi um short squeeze, depois está a recuar. Liquidou quem tem stops ali e agora está fazendo esse movimento. Se eu iria esperar o que na Solana? É que aqui para mim não está tão interessante. Eu iria esperar mais movimentos claros para mim tomar uma decisão. Como por exemplo,
o que é que vai acontecer aqui nessa faixa de preço? Aqui na faixa de preço dos 68, se eu tiver que vender, eu estaria de olho nessas regiões. Por exemplo, aqui era um suporte era uma resistência que foi rompida, agora virou suporte, depois virou resistência. Então o movimento está meio lateral, não está muito claro para mim. Mas eu iria esperar essas regiões para me olhar. Aqui, sim, eu iria olhar para essas regiões. Aqui eu vou tirar isto por enquanto. Mas, então, é também quase um range de preço, que é aqui. É um range de preço. Se a gente for a ver, esse aqui é um range. Que ele está sendo negociado dentro dessa faixa de preço, entre 70 e 78 mil, 78 dólares e 73 dólares. Então está sendo negociado nessa faixa de preço. O que eu iria esperar? É um rompimento de um dos lados, ou rompe para cima ou rompe para baixo. Se romper para baixo, claro que o alvo vai ser bem aqui abaixo, que é fazer esse movimento caso ela rompe para baixo. Então vai ser isto aqui. Eu vou colocar aqui ou aqui. Mas devem ter em mente que se ela romper vai cair forte. Então nós temos que aguardar para ver o que vai acontecer. Eu, por exemplo, irei esperar esse movimento. Aqui não vou tomar uma decisão ainda, mas nesse momento eu irei esperar. Se a gente olhar aqui o volume também, estamos a olhar o volume de negociação. Estão a ver? Estamos a ver aqui o volume. Olha. Tá, esse volume de venda está acima dessa média. E aqui de compra está meio fraquinha, não tem muito interesse. Mas vamos aguardar para ver o que a gente pode fazer nos próximos dias. E também estamos vendo aqui que o índice do dólar está a cair, não é bem como o SP. Não, na verdade o índice do dólar agora está a subir. Ele está a subir. Isto aqui, os mercados todos a cair, mas o dólar a subir. Isso aqui só fortalece o dólar. Quando há inflação no mundo, o dólar fica mais forte também. Nesse contexto, quando o petróleo está a subir. E os outros ativos ficam meio fracos. Os outros caem e o petróleo sobe. Mas vamos agora para ver. A gente acompanha as notícias. Por enquanto, é isso que nós temos. E não estou a fazer muito grande coisa por enquanto, mas estou aqui a observar. E o Bitcoin continua aqui a recuar. E Ethereum também a recuar. Eu quero ver um movimento desse aqui para mim estar feliz, não é? Porque quem faz um trade e vê que o trade está a sair de acordo aí os seus planos, isso fica bom. Mas definir sempre o stop loss e a margem de lucro. Isso é um ponto importante. Caso ela não se queira correr a nossa análise por uma razão qualquer, não é? Pode acontecer algo. E é normal, a notícia que pode favorecer aí o preço do ativo, isso acontece. Então, definir sempre stop loss e os seus alvos de lucro. Então, por enquanto é isso que eu estou aqui a olhar e não tenho mais para inventar nesse momento, é a gente esperar, porque não dá para forçar também trade. Já tem um ano a decorrer, vamos deixar com que o mercado siga o seu percurso. Então, pessoal, vivemos numa outra altura e aqui eu vou deixar mais um conselho para vocês não fazem nada. Eu sei que muita gente quer pegar trade, já atrasou, mas não fazem nada, apenas observam, deixam o mercado andar. Este é um conselho meu porque eu sei que tem pessoas que quando vão ver isto aqui vão querer entrar para fazer o trade, porque aí não é um bom momento para você comprar, nem para você vender. É esperar mais informações. Se fosse para você vender, eu ia dizer aqui nessa região, como eu disse para os outros. Mas quem atrasou, aguarde. Então, este foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.